Vocês tocaram no assunto aqui no intervalo, o Ali tocou esse assunto, eu vou perguntar para o Camargo então, né? Camargo não é comentarista da matéria de ninguém, mas eu vou perguntar porque a matéria foi ao ar, eu quero saber o que ele sabe, né? Desmentir o Vladimir Miranda. Não, porque às vezes a pessoa fala, o cara lá está desmentindo a tua matéria, hein? O cara falou mal do que tu falou lá. Aliás, isso não é nada disso. Eu acho isso de um desrespeito, de uma falta de ética brutal, mas é o que muita coisa acontece nas mídias sociais, né? Então, mas não é nada disso. Soltar matéria e gente querer ir lá e, pumba, desmentir. Quem somos nós para desmentir matéria de alguém? Não é nada disso, é só o Vladimir Miranda colocou uma matéria, falou que no Santos tem 3 grupos, né, de jogadores e que não estão muito bem. Mas foram lá pedir bicho dobrado na Copa do Brasil e tal. Dobrado não, um bicho maior na Copa do Brasil e tal. O que você sabe sobre isso aí, Camargo? Cara, pedido de bicho não é nenhuma invenção de roda, né? Jogador pedir bicho, isso é normal. O Santos tem... Inclusive momentos antes, né? De jogos, decisões. Quando teve a história lá dos jogadores estarem descontentes com a viagem a Rosário do voo fretado, né? Teve uma reunião de líderes com o presidente Andrés Rueda, enfim, e se falou naquele momento. Acho que o próprio João Paulo, por ter sido citado na ocasião, ele fala numa nota, ele cita que a conversa era nessa questão de bicho. Isso é normal, gente. Isso acontece, tá? E vai sempre ter. Os jogadores têm as suas decisões, os líderes fazem a ponte com os dirigentes, ou até o presidente, no caso do Santos. Em relação à racha, eu não tenho informação nenhuma de racha. O que a gente tem informação, que eu pelo menos tenho, é de alguns atletas que têm liderança dentro do grupo e que não se entendem muito bem, né? E que é algo que é até público, porque nós já falamos em alguns outros momentos, tanto aqui no Esporte por Esporte, como no De Olho no Peixe, como Maicon e João Paulo, por exemplo, que são lideranças dentro do elenco e que não falam talvez ali a mesma língua sempre. O que, gente, não é nada de anormal, né? É um grupos, né? Elencos, eles são heterogêneos. E quando você tem mais de uma liderança, você corre o risco de uma liderança não bater com a outra. E isso tem que ser bem administrado e cabe à comissão técnica, Léo, fazer um bom trabalho ali para saber conduzir as pessoas, cara, porque é normal. Hoje saiu a mesma notícia, só que no Flamengo, né? Com a saída do Diego Ribas, ficou um vácuo na liderança, o Gabigol tomou, mas o Davi Luiz está se crescendo. E deu treta lá. E está dando treta e tal. Mas também não quer dizer que os caras não se falem. O Corinthians, na década de 1990, com Rincon, Marcelinho Carioca, Edilson... Esses aí você vai falar assim, quantas histórias tinha daquele Corinthians do Luxemburgo, de que os caras chegavam quase às vias de fato no vestiário. Bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, então, pera lá. É normal no mundo do futebol. O que tem que tomar cuidado é, na hora de vir maus resultados, o pessoal descobrir esse tipo de situação. Porque aí você começa a dar a entender que isso acontece por causa de lideranças que talvez não se falam. Na época lá de 2015, 16 e 17, o Santos estava chegando em todos os títulos, brigando por títulos. Mas quando a coisa começou a degringolar, saiu o Dorival Júnior, em 2017 a coisa não caminhava, aí a história da igrejinha passou a ser desculpa, né? Os caras têm a igrejinha lá, a religião deles, isso é um problema que está fazendo o Santos não jogar. Então acaba sendo desculpa, né? É preciso treinar mais, é preciso focar mais, ter mais concentração para fazer a coisa acontecer dentro de campo. Ao menos é minha opinião.